essa reunião hoje aqui é a apresentação da nossa proposta do nosso Walking Tour, que é uma caminhada fotográfica do Terreiro de Jesus até o Santo Antônio Além do Carmo, que será guiada pelo nosso guia Almir Rodolfo, e quem não conhece, quem não sabe, é conselheiro do Trevo Fotoclube. Ele faz parte da diretoria do Trevo. A diretoria do Trevo tem o presidente, a diretora administrativa, o presidente sou eu, diretor de fotografia Márcio, diretora administrativa Celimara, e Andréa Lima e Almir Rodolfo são os conselheiros. Então, nós 5 formamos a diretoria do Trevo Fotoclube. Então, com a palavra, Almir Rodolfo. Se apresente para a galera. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. É o seguinte, eu sou Almir Rodolfo, né, como já foi dito aí, Almeida Júnior, tenho 65 anos, sou aposentado hoje em dia, e quando eu saí da minha empresa Telemar, um plano de missão voluntária, eu passei 2 anos e meio sabático sem trabalhar. E aí, no finzinho desse período, eu fiz um curso de guia, né, reconhecido pela Embratur. Mas eu nunca exerci, porque depois eu voltei a trabalhar no governo do Estado, passei lá mais 7 anos, e depois que eu saí em março de 2019, do governo do Estado, eu comecei a pesquisar coisas. Então, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, gosto de pesquisar, já tenho alguns trabalhos de discografia de Elis Regina, e tenho também estudos sobre gastronomia, que é outra coisa que eu amo também muito fazer. E também, aí, quando eu conheci o grupo de Frank Maia em 2019, eu já tinha pensado em algumas coisas de fazer guiamento, porque também acho que é importante a gente fotografar tendo uma ideia muito básica assim, do que é que a gente está fotografando. E Salvador é uma cidade que tem muita história, é uma cidade que tem um patrimônio histórico-cultural fantástico, né? Nós temos construções desde a fundação da cidade, e algumas coisas existem até hoje. Claro, modificadas, estruturadas, e é isso que eu quero mostrar um pouco para vocês. Alô? Gravou, né? Voltou. Voltou. Então, Frank, se quiser colocar a apresentação, que eu vou falar para as pessoas o que é que vai estar nessa apresentação. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok. Então, a apresentação, eu falo das dicas, do objetivo do que a gente vai fazer nessa Walking Tour, que é a caminhada, né, pelo centro histórico. E, dentro desse aspecto, eu vou falar dos pontos, assim, dos sites, que a gente tem, na verdade, 5 sites reunidores de patrimônio histórico e 20 pontos de observação fotográfica. Eu aproveitei para falar dos estilos arquitetônicos e também sobre o elemento arquitetônico que a gente vai estar vendo ali para ser fotografado. Se vocês acharem que está enfadonho, a gente vai falar só dos pontos que a gente vai visitar, mas se vocês quiserem ouvir um pouco mais, vocês me dizem, fale aí que eu quero saber o que é o estilo arquitetônico, quais as características, que elementos eu vou ver nesse aspecto aqui que eu vou estar fotografando, vocês é que vão definir como eu vou fazer a apresentação, tá certo? Frank, pode passar aí, a primeira slide. Então, o que é que essa apresentação ela vai suportar? Os objetivos da nossa caminhada, dicas e o trajeto. E dentro do trajeto, os pontos turísticos, e como eu tinha falado para vocês, estilo arquitetônicos e os elementos. Pode passar, Frank. Objetivo, pode passar. A gente vai realizar uma caminhada pelo centro histórico, do Terreiro de Jesus até o Largo do Santo Antônio, Além do Carmo, e eu quis apelidar para dar mais uma, vamos dizer assim, mais uma coisa interessante. O centro é antigo, mas as fotos são atuais. É um percurso de 1,5 quilômetro aproximadamente. A gente tem como objetivo também conhecer e fotografar esses sites históricos, e a data do evento é o sábado, amanhã de manhã,
Amanhã, depois do meio-dia, a gente vai se concentrar a partir das 13h30 no chafariz do Terreiro de Jesus, e a gente parte impreterivelmente às 14 horas, porque se a gente não fizer assim, a gente não vai conseguir fazer o programa acontecer. Pode passar, Frank. Que dicas eu trago? Pode passar. O percurso é confortável, com subidas e descidas, portanto, utilize roupas leves e confortáveis. Vocês já estão habituados, eu sei que vocês são fotógrafos, e porte chapéu, bonés, para evitar muita insolação. Calçados seguros e leves, que a gente vai estar pisando em terrenos de pedras e tudo mais. Portar sua máscara, não deve deixar de usar máscara. Eu sugiro não usar joia. A única joia que vocês vão levar com vocês é o equipamento, que vocês já sabem como protegê-lo, né? Como eu já tinha dito, a duração dessa caminhada é estimada entre 3 e 3 horas e meia. E aproveitem ao máximo, pois estaremos admirando e fotografando pontos históricos no nosso trajeto, pertencente ao histórico da bela cidade de Salvador, que é uma cidade muito mágica e cheia de histórias e informações. Pode passar, Fran. Como eu tinha dito, serão percorridos 6 sites concentradores e 20 pontos fotografados, que são os pontos históricos. Pode ir. O site concentrador 1 é o Terreiro de Jesus. O que é que a gente vai... Pode ir à frente. O que é que a gente vai ver nesse site, né? O chafariz do Terreiro de Jesus, a Catedral Basílica de Salvador, a antiga Faculdade de Medicina, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, a Igreja da Ordem de São Domingos, a Igreja e Convento de São Francisco e a Igreja e Ordem Terceira de São Francisco, né? Que é aquela igreja que fica do lado do Convento de São Francisco. O segundo site concentrador é o Largo do Pelourinho. O que é que temos nesse site? Nós temos a Fundação Casa Jorge Amado, o Museu Gastronômico e a Igreja do Rosário dos Pretos. Gente, é todos esses pontos. E eu quero dizer assim para vocês, é uma excursão, uma excursão fotográfica que a gente vai fazer, que a gente só vai fazer externamente. Porque cada igreja daquela que eu falei, elas têm um histórico muito gigantesco internamente. Então, seria impossível fazer o trajeto fotográfico frequentando internamente esses pontos históricos. Tá? Vamos em frente, Frank. O terceiro site concentrador é a Ladeira do Carmo. E na Ladeira do Carmo a gente tem a Casa do Benã e a Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço. Vamos em frente. O quarto site concentrador é a Rua do Carmo, onde a gente tem inicialmente a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, depois a Igreja e o Convento de Nossa Senhora do Carmo, o Plano Inclinado do Pilar e a Cruz do Pascoal. O quinto site concentrador, a gente vai ter um único ponto de fotografar, que é a Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão dos Homens Pretos, que é uma relíquia belíssima do rococó, do estilo rococó. O último site concentrador, ele é composto do Museu de Aleix Belov, do Museu da Capoeira, que foi uma cadeia e foi um forte, e, por fim, finalizando nosso trajeto, a Igreja de Santo Antônio Além do Carmo. O site concentrador Terreiro de Jesus. O que é o Terreiro de Jesus? Esse belo centro, o que é que ele significa? Pode ir, Frank. É uma praça de grande importância histórica no centro histórico. Localiza-se, então, nela, aqueles pontos que a gente já tinha descrito anteriormente. O nome oficial dessa praça é a 15 de novembro. Nos primeiros anos da década de 1550, quando o governador Tomé de Souza chegou aqui, doou aos jesuítas esse pedaço de terra ao norte do centro da cidade, que se tornaria a cidade do Salvador. Ao norte da cidade, que se tornaria Salvador, ele doou esse centro. E o que é que acontece? Neste terreno foram construídas uma pequena capela de taipa e o prédio da primeiro colégio jesuíta. Com a presença dos padres dessa companhia, que eram jesuítas, o local passou a se chamar Terreiro de Jesus, porque eles eram da Ordem do Terreiro de Jesus. Em 1590, é concluído o magnífico prédio dos colégios jesuítas, né? Que é um prédio importantíssimo do século XIX, que em 1808 esse prédio veio se tornar a primeira faculdade de medicina do Brasil. A primeira igrejinha de taipa, né, do século XVI, era muito pequena e frágil. E assim, por volta de 1652, 1653, os jesuítas ergueram em seu lugar uma suntuosa catedral, tornando-se a mais importante do século XVII no Brasil.
Aí, o primeiro ponto que a gente o que é que a gente vai olhar primeiramente? O próprio chafariz do Terreiro de Jesus. O que é que esse monumento tem de importante? É um monumento no estilo neoclássico, foi inaugurado em 1856, portanto, no século XIX, começou a ser instalado possivelmente em 1855, integrado ao sistema de águas do Queimado, o primeiro sistema de água encanada do Brasil. Quais as características desse chafariz, né? Para a gente olhar com olhos de monumento histórico, e o que é que ele tem de interessante? Está interessante aí para vocês, pessoal? Tá sim, pode prosseguir, está ótimo. Sim. Ótimo. Então, vamos nessa. Ele possui 7 metros de altura, o primeiro detalhe. Está assentado em uma base de mármore circular com 7 metros de diâmetro, de circunferência. Suas alegorias apresentam a riqueza e características da Bahia, né? Ele faz uma homenagem à Bahia. Encimado com a escultura de Ceres, que é uma deusa da fertilidade e da abundância romana. A base dos seus pés da deusa é adornado com tábuas, plantas da família das litifáceas, comuns no Brasil, essas plantas. Vamos lá. Embaixo da primeira bacia de ferro fundido estão 4 meninas de mão dadas. Então, ele vai fazendo os elementos arquitetônicos que constituem esse belo monumento. Mais embaixo tem uma outra bacia poligonal, ornada com delfim, guirlandas e conchas marinhas, elementos que são muito característicos do neoclássico, que é onde vai se buscar a adoração, novamente, pelo belo, pelo grego, pelo romano, nas suas construções. As esculturas da base de onde estão a base do chafariz são duas entidades femininas e 2 masculinas, que representam os 4 principais rios da Bahia, que é o Jequitinhonha, Paraguaçu, Pardo e São Francisco. Essas esculturas são do artista francês Motorama Moreau, e elas simbolizam os principais rios. Quando a gente vê lá, vai estar escrito lá quem está representando cada rio. Entre cerca de 20 chafarizes conhecidos no modelo similar ao do de Salvador, espalhado pelo mundo, o do Terreiro de Jesus é o mais antigo e o mais completo. Sua inauguração ocorreu conjuntamente com outros chafarizes. Salvador tinha vários chafarizes e fontes. É uma coisa que se acabou com a modernização da cidade. Então, é uma cidade que tinha muitos chafarizes e muitas fontes. Vamos em frente, Fran. Aí a gente vai voltar nossos olhos para a Catedral Basílica, essa peça monumental, né? E antes de eu entrar para falar desse frontispício, né? Que é essa visão que a gente tem da frente do ponto turístico, eu vou falar um pouco dos estilos que ela contém. Oi? Pode ir, Frankmar, por favor. Então, a Catedral Basílica ela foi construída na época do maneirismo. O que é o maneirismo? É um estilo que surgiu em 1530. Ele vem do final do século, né? O movimento da palavra maniere, que é italiano, né? Que diz estilo ou maneira, e refere-se a uma abordagem estilizada e exagerada da pintura escultural. Também conhecido como Renascimento. Por que o Renascimento tardio? Porque o Renascimento vem se contrapor à Idade Média. Eu não entrei para mostrar aqui esses outros, porque ia ficar muito longa a apresentação. Mas a Idade Média foi a onda que durou mais tempo, a era que durou mais tempo, onde a igreja tinha um poder absoluto e ela fazia obras gigantescas para intimidar o homem. Ou seja, o homem tinha que ficar abaixo e distante de Deus. Então, era o estilo gótico, né, que é muito interessante, que no Brasil a gente não tem o gótico, porque o gótico já tinha passado quando o gótico estava se extinguindo quando o Brasil foi descoberto. Foi invadido, foi descoberto pelos portugueses, como queira falar. Então, como ele é do Alto Renascimento, é um período entre o barroco e a estética ornamentada que se adaptou com a extravagância, né? Ele também vem contrapor um pouco do barroco, que também era muito extravagante. O maneirismo tinha um pouco mais de calma, então ele veio com o clássico, porque o clássico era de muita beleza, muita perfeição, muita simetria. Retrata a figura em formatos alongados e serpenteados, né? O estilo maneirista, e a gente vai poder ver isso na Catedral Basílica de forma bem interessante. O uso de cores não representa fielmente as cores da natureza, são usadas de grande parte de forma fria, estranha e artificial. Pode ir.
Então, o estilo do maneirismo apresenta ainda multiplicidade de pontos de vista, ou seja, não tem um ponto de vista único, ele diverge, ele cria vários elementos para poder lhe dar uma coisa de aproximação, para que as pessoas admirem, ao ponto que no gótico não existia essa admiração, que era tudo muito impositivo, aqui as pessoas já começam a admirar esses recursos visuais que são praticados pela arquitetura. Presença de temas profundos e religiosos acontecem, a valorização do conhecimento intelectual, que não era valorizado na Idade Média, né? O homem seguia estritamente o que era determinado pela religião católica. A presença de beleza, elegância, graça e características ornamentais, que a gente vai ver muito fortemente na Catedral Basílica. Desconsiderava a proporcionalidade e a perspectiva. Destaques para efeitos subjetivos e preservação de expressões fortes e emocionais, que a gente vê isso realmente quando a gente olha o movimento que é dado pelas volutas que tem na igreja. Aí vamos em frente. Um exemplo aqui da época mesmo, quando o maneirismo começou, esse Palácio Grimaldi de San Luca, em Veneza, na Itália. Então, você vê a característica do maneirismo, aí como vocês veem que ele tem uma semelhança do frontispício, que é essa visão frontal do prédio, que é em camadas, como é a igreja da Catedral Basílica, né? Então, aqui são os elementos, o frontispício, como eu já disse para vocês, não vou me deter, que é a visão frontal da construção arquitetônica. Esse frontão é muito importante que vocês vejam, que é esse triângulo, né? Que fica sobre é o último andar de cada frontispício, né? Então, tem a cimalha, que é a base do triângulo, e as empenas, que são os dois lados que fecham o triângulo. Esse é engraçado, esse aqui é bem reto, né? Mas tem uns aqui nas próprias igrejas da Bahia que eles são em formato de volutas. Então, ele tem um detalhe, o rococó tem uma outra visão desse aqui greco-romano, tá certo? Então, outro elemento que a gente vê muito na igreja, pináculo, essas pontas, certo? Essas pontas que avançam para cima, que ela vem desde o modelo gótico, mas também elas servem para dar força na construção. E, normalmente, entre os pináculos, tem o corruchel. O corruchel, que é o quê? É exatamente esse formato, esse triângulo que fica em cima. Passou, Frank? Você está atrasado aí. Mais um. Aí, ó. O corruchel... Não, fica aí, vou para aí agora. Então, o corruchel é um remate piramidal ou cônico. Até em forma de bulbo ele existe. Então, ele normalmente está em cima da torre cineira, dos campanários. Então, é um elemento que compõe a arquitetura que vem do maneirismo, do barroco. Voluta, essa forma de ornamento em espiral, em forma de pergaminho, que é muito utilizado nas igrejas da Bahia, que são muito do barroco, do maneirismo, do rococó, e a gente vai observar muito esse movimento, que eu acho que é de uma beleza ímpar, né? Eles dão uma coisa de atração, para que as pessoas admirem a igreja. Por mais não existia isso no gótico. O gótico eram gárgulas para deixar as pessoas assustadas, eram pontes muito altas, uma coisa apontando para o céu o tempo inteiro. Então, agora a gente vai olhar um pouco a Catedral Basílica com mais carinho. E, como eu disse a vocês, a gente vai ficar na parte externa. Aí, como você vê, ela tem realmente vários andares. O frontispício que apresenta alguns detalhes. É a primeira catedral de Salvador, né? A mãe de todas as igrejas. A fachada é maneirista, como eu já tinha dito. Ela é construída com blocos de pedra de Ilhéus, que é um tipo de calcário que veio todo de Portugal. A gente não tinha achado pedra nessa época ainda, assim, para construir as coisas com pedra, com essas coisas na construção. Ela foi restaurada e foi devolvida para a população em 2018. Ela hoje está muito bem como é que se diz? Mantida e conservada. A catedral tem painéis azulejados, o átrio, as torres de azulejo, o forro sobre o couro, a fachada, o piso, as lápides da sepultura, onde Mãe de Sá está enterrado. As características da fachada é o último nível, um frontão, vazado por uma janela quadrada, coroado por uma cruz, e pináculo, que são aquelas pontinhas que sobem junto dos corruchel, que são aqueles formatos que cobrem as torres cineiras, gradeados por grandes volutas, extremamente com pequenos campanários e corruchel prismático.
possui uma nave central, outra característica, ela possui uma grande nave central, uma capela ladeada de duas pequenas. Aí que vocês veem, se a gente fosse detalhar cada coisa dessa que a gente está vendo aqui, que ela tem internamente, isso era um dia inteiro olhando só a Catedral Basílica, né? O batistério, uma ampla e rica sacristia, museu de arte e catacumba. Qual é aquela outra, assim, chamando a atenção da característica da fachada central? Apesar de ter sido construída durante o período do Barroco, a arquitetura tem um estilo maneirista, porque o Barroco era muito mais exagerado, vocês vão ter a oportunidade de ver. Tinha muito mais elementos para poder as pessoas realmente ficarem submissas pela igreja, mas desta vez contemplando e tendo o direito de opinar se tinha alguma coisa pela igreja. A fachada é austera e monumental, diferente do Barroco. É dividida em 5 módulos verticais separados por pilastras. Nos 3 módulos centrais se abrem portas coroadas com frontispícios, onde os nichos para as estátuas. Em cada porta tem a estátua de um santo jesuíta, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Borja, essa é a sequência, e São Francisco Xavier. Acima dele se abre pequena janela, no nível superior, separado por uma larga cornija. Cornija é aquela construção de pedra que cobre o teto, para você não ficar vendo o teto. E também ele evita que a água escorra pelas paredes e entrar na construção. Agora a gente vai para o próximo visitação, que é a Faculdade de Medicina. Ela surge, vira a Faculdade de Medicina, porque ela é a escola do jesuíta, um prédio monumental, como vocês veem. Em 1808, quando a família real chega ao Brasil, decreta que ali seria a Faculdade de Medicina, seria a Faculdade de Medicina do Brasil, que ela já tinha se tornado o Real Hospital Militar da cidade de Salvador. O prédio atual foi planejado pelo engenheiro Teodoro Sampaio, que todo mundo já ouviu falar dele, e o projeto arquitetônico é do francês Victor Dubugras, que é de 1905 esse projeto. O prédio foi tombado em 2015 e o estilo arquitetônico é conhecido como eclético, porque ele não tem apenas um único estilo arquitetônico. Ele reúne vários estilos arquitetônicos na sua apresentação arquitetônica. Pode ir em frente. A gente agora vai ver a igreja de São Pedro dos Clérigos. Ela é um estilo rococó, você vê que ela tem um movimento artístico nascido no século XVIII na França. O contexto histórico é o iluminismo, ou seja, o século das luzes. O estilo opõe-se ao barroco e realiza a transição para o neoclássico, que vai voltar, o neoclássico vai voltar a ser admirado porque ele vai fazer contraponto ao barroco, porque o barroco, acontece que o barroco fazia muita pressão para as pessoas. Então, esse estilo tem o quê de característica? Ele é antibarroco, ele é aristocrático, não é feito pela igreja, ele vem se contrapor também à dominação da... Até porque já tinha acontecido aí a reforma, já existia o protestantismo, então tem várias igrejas protestantes que foram feitas nesse período do rococó. É hedonista porque ela quer o prazer das pessoas e não só a questão da igreja, valoriza a delicadeza, o culto à beleza, tem mais leve, decorativo e preferência por linhas curvas. A assimetria volta a ser uma coisa importante, presença de flores, de cores claras, essas igrejas, e é frívolo, não tem um movimento assim que prende as pessoas, é frívolo, é tudo muito livre, e é ornamental. Um exemplo é a fonte e a fachada do Palácio Real de Queluz, do Conselho de Sintra de Lisboa, aí você vê como é um estilo mais leve, né? É um estilo que apresenta detalhes realmente da aristocracia. Vamos em frente. Aí eu falo um pouco do neoclássico, porque essa igreja também tem elemento neoclássico. Basta olhar para o seu nome, que é o novo classicismo, como eu já disse. Então, a estética artística vigente do século XVIII e XIX. Seu nascimento foi na Europa, obviamente, né? Mas pouco a pouco se espalhou por todos os lugares do globo, chegando até mesmo ao Brasil. Então, valoriza a arte clássica, confronta com as características barrocas, usa o elemento das culturas gregas e romanas, volta a ser usado, né? Elemento da grega. Então, as colunas jônicas, os arcos romanos, e valoriza também a natureza. Ele apresenta muitos elementos da natureza. Valorização da beleza de formas naturais, extremamente como elas são na vida real. Ou seja, eles tendem a passar o neoclassicismo como assim, a perfeição do corpo, a perfeição
dos semblantes, isso é muito importante nesse estilo arquitetônico. Conceito de visto no luminismo, utilização de bastante perspectiva, uso de tons neutros e frios. Um exemplo é esse Panteão, na França, inspirado no templo greco-romano. Você vê bem, ele é do período do neoclassicismo, século XVIII, século XIX, mas ele tem elementos muito grego e romano na sua concepção. Então, a igreja de São Pedro dos Clérigos, que característica ela tem, né? Você vê que essa igreja, ela só tem uma torre cinema, ela foi pensada para ter duas, mas o que é que acontece? Ninguém inventava a desculpa de que não fizeram a torre porque pagavam imposto. Não fizeram a torre porque, muito provavelmente, o dinheiro acabou. Então, faziam só uma torre. Como eles só precisavam tocar um sino de uma única torre, então você vê que ela tem o carrochel em abóbada, tá vendo? Os pináculos sobre ela, voluta, vocês vejam aí. Homem, com relação à torre, deixa eu lhe fazer um parêntese aqui, porque a igreja de Santo Antônio também só tem uma torre. É exatamente isso, faltou dinheiro. Muito provavelmente faltou dinheiro, não é negócio de que vai pagar mais imposto, não. Todas elas foram projetadas para ter duas torres, mas só fizeram uma, porque faltou dinheiro. Certo? Aí o frontão dela é bem diferente da Catedral Basílica, tá vendo? A Catedral Basílica tem realmente os elementos, assim, as empenadas e a parte de baixo. Essa aqui é toda involuta. Faz o triângulo, mas é diferente. O que é que tem mais de característica aí? A primeira ermida foi construída em 1700. Você vê que as igrejas da Bahia são antigas. É de 1709. Mas ela ficava lá perto do Palácio Episcopal. Desabou por conta das irregularidades no terreno. Então, ela veio para cá ser construída em 1802 e a década de 1890. A alvenaria da igreja é de pedra, tijolo, e aí você já vê como já entra a coisa de achar pedra na região, para colocar lá. Fabricação de tijolo e diretamente terreiro de Jesus. Há um pequeno pátio à frente da igreja, cercado por uma barreira de ferro. Aí havia um projeto para duas torres ceneiras, porém, da direita nunca foi construída. Isso é falta de dinheiro. O período da construção se dá na transição entre o rococó e o neoclassicismo. Então, é aquela igreja que sofreu influência de dois estilos arquitetônicos, que é muito comum, né? Porque lá na Europa estava 100 anos antes acontecendo isso. Quando vinha para cá, um outro estilo arquitetônico já estava invadindo o outro. Então, isso é muito comum nas igrejas da Bahia. E isso é uma riqueza maravilhosa, porque quem vem de fora está acostumado a ver os estilos puros, né? De neoclassicismo, de barroco, de rococó, de gótico, e chega aqui e fica emocionado quando vê essas igrejas com tanta mistura, que muita gente não dá valor, mas isso é uma coisa valorosíssima. Por quê? Porque mais de um estilo arquitetônico foi colocado ali. Ela sofre transformação e ganha conteúdo de dois momentos distintos da arquitetura no mundo, né? Ela vê-se também nela elementos do maneirinho, e vocês veem, ó, elemento de maneirinho, barroco, e a igreja foi tombada em 1941. Você vê que os tombamentos não são coisas muito antigas, não. Né? Essa é a igreja da Ordem Terceira de São Domingos, é uma igreja belíssima, né? Aí a gente fala da cimalha, que é esse tipo de construção que é feita para poder dar anteparo para o telhado e também impede que a água escorra para molhar a parede das igrejas. Aí aqui os elementos, aqui tem a cornija, a moldura, o entablamento, que a gente vê muito nas igrejas, né? E o que é que essa igreja tem de característica? É uma igreja fundada no século XVIII, dedicada a São Domingos, um padre castelhano que fundou a ordem. O que é que vocês vão ver aqui agora? O que é a ordem, né? Porque assim, essa igreja não é diretamente da Igreja Católica. Ela teve autorização, a Igreja Católica autoriza para que como é que se diz? Os associados dessa ordem façam a igreja. Eles ali iam cultuar os santos que eles admiravam, gostavam, defendiam, eram devotos, mas essas coisas tinham uma influência muito danada, vamos dizer assim. Ó. A Ordem Dominicana foi fundada em Salvador em 1723. A filiação para essa ordem dominicana, carmelita, franciscana, só era permitido para cidadãos de ascendência puramente portuguesa, ou seja, quem era de ascendência judia, moura ou africana, a essas pessoas não eram permitidas participarem da ordem.
Em 1730, a ordem adquire várias casas ali no terreiro de Jesus, e em curto prazo de tempo tinham muito dinheiro, fizeram uma vaquinha muito gigantesca, e aí, em curto período de tempo, entre 1730 e 1747, as laterais da igreja foram implementadas com 2 construções a serem utilizadas pela ordem. Mas não pense que a igreja fica perto, tem 17 anos. Essas igrejas todas ficaram prontas em muito tempo, assim, muito grande, entre a sua início de construção e até a sua consagração, que é quando a igreja está pronta e ela se torna consagrada. A igreja foi construída com alvenaria de pedra e cal, tendo na fachada principal decoração com jarros e cimalha em arenito. Essa igreja possui elementos do rococó e com torre com terminação em bulbo, que é uma característica, como eu tinha dito a vocês. O bulbo pode ser piramidal, pode ser ilusionista, e bulbo também, né, que é a forma que parece uma abóbora. Outra igreja que é uma relíquia, essa é uma das maiores relíquias de igrejas da Bahia, né, do Brasil e do mundo. Então, essa é um barroco, vamos dizer assim, um barroco puro. Vamos lá. Aí o que é que eu falo agora aqui do estilo da arquitetura barroca, né? Surgiu na Itália e se consolidou no século XVII, na Europa e inclusive na América. Este movimento inspirou as obras de arquitetura clássica, e buscou restituir a força da Igreja Católica abalada pela protestante, que aí tinha briga, então o barroco veio exatamente para conter essa briga. A perda de fiéis faz com que eles busquem uma forma das pessoas irem para a igreja para admirar, para se encantar, para achar belo. O barroco se manifestou em diversos campos de arte, como pintura, arquitetura, música. Ou seja, o barroco se esmeaçou e esmerilhou por todos os caminhos do que se representa a arte, né? Reúne os principais e que englobam o movimento artístico. É uma ferramenta contra a reforma, dualidade entre o prazer e o corpo e a espiritualidade, buscava acentuar o realismo, o tom dramático, sombrio e, por vezes, pessimista, para as pessoas também não ficarem só animadas, saberem que tinham que obedecer aos ditos da Igreja Católica, né? Além disso, técnica que surtiu um efeito ilusório. O barroco é muito interessante, porque é ilusão. Então, você olha uma voluta, você acha que ela está movimentando, que ela está rodando. Imagine uma pessoa que nunca tinha visto isso, ver as volutas, que são aquela ideia de rodar, embaranhados, flores, não sei o quê, pendurados na frente da igreja, ficavam loucos, né? As obras são rebuscadas e ricas em detalhes, principalmente nas esculturas e trabalhos arquitetônicos, formas curvilíneas, colunas retorcidas e diversos pormenores decorativos. A expressividade dramática é outra característica desse estilo arquitetônico, marcado por feições humanas exageradamente emocionadas, transmitindo principalmente a sensação de tristeza e sofrimento. A arte barroca se destaca pela arquitetura e é marcada essencialmente pela complexidade. Então, ele usa elementos complexos, bem simbólicos e alegóricos, como curvas, traços, em movimento exagerado, também marca do estilo. Entre os materiais utilizados na confecção das obras barrocas, pode se destacar. Eles gostavam muito de ouro, exatamente, para encantar, para que as pessoas ficassem. O mármore colorido, que é uma característica que aparece no barroco, e pedra decorativa. E a valorização estética. Bebi uma água aqui. Que é um exemplo do barroco puro, isso aí. Ó. Na igreja de São Marcelo ao Corso, que fica em Roma, na Itália. Isso eu gosto de botar, assim, para vocês verem como a influência realmente existe. Aí o que é que a gente vê aqui na Igreja do Convento de São Francisco, né? A gente sabe que ela está localizada no coração da estrutura erguida no século XVII e XVIII, são consideradas um dos mais singulares e ricas expressões do barroco brasileiro, apresentando em especial a igreja com fausta decoração interior. O interior dessa igreja, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas da face da Terra. O IFAM tombou tudo aí em 1985 apenas. E ela ganhou agora, esse ano, a classificação de um dos 7 patrimônios da humanidade, ou seja, e também como uma das maravilhas da construção portuguesa no mundo. O Portugal tem 7 maravilhas no mundo. Uma na Índia, Macau, da China, e Travou. é o arco do cruzeiro da igreja, aquele que está lá sobre a igreja. Estão todos aí? Alô?
Estamos, Está todo mundo sim. aí? Estamos. Oi, tá. sou. Sim. Beleza. O corpo da igreja, incluindo a fachada em arenito, terminou em 1720. Você vê quanto está gravado isso lá no frontispício da igreja, registrado quando foi que isso aconteceu. As torres foram concluídas em 1796 e 1797. Quando se instalaram os sinos. Essa teve dinheiro e foram construídos 2 sinos, né? E ela está se tratando... Almir, Oi. se você está em que parte aí? Porque eu me perdi aqui no slide, deu uma travada aí. Volte. Você está em São Francisco? Eu estou na igreja de São Francisco ainda. Você quer que ande mais rápido? Não, tá bom o tempo. É porque você deu uma travada e eu perdi o conteúdo. Veja aí, esse slide. Eu estou nessa página. Pronto, Tá. pode continuar. Não, é a próxima. Essa aqui. Estou na próxima. Passe mais uma, Frank. Aí vem da ordem terceira. Passe mais uma. Aqui, vamos ver, aí. Igreja de São Francisco. Mais um. Passe mais um. Vem a Igreja de São Francisco. E aqui Não. é o último. Você pulou. Volte. Aí. Não, volte. Não, mais um. Volte mais um, Frank, por favor. Essa, Não, ande para frente. Mais para frente. Vá. Mais. A gente já viu isso aí. Pronto. Pode ir. Mais uma. Não tem outro slide. Aí vem para a ordem terceira de São Francisco. Não, rapaz. Pode passar mais um só. Aí, pronto. Pronto. Então, então você já está na igreja da ordem terceira de São Francisco, não é isso? Não, Frank, mas volte um, por favor. Não, ali não é ordem terceira, não. Ali é a igreja. Você passou para frente, querido. Volte, você estava no lugar certo. Volte mais uma. Aí. Voltar, Frank, anterior, para a página anterior. Sim, estou voltando para a página anterior. Vá mais uma. Aí deixa para lá, deixa aí, não tem problema não. Então, ela fica na frente ali, o Lago do Cruzeiro, né? Aí o Cruzeiro que veio de Portugal, que em mármore, vindo de embarcação direto para a Bahia, e a simplicidade dos campanários quadrangulares coroados com pirâmides azulejadas, que contrasta com o bloco central, ornamentado com abertura de arco na base e no frontão todo decorado com grandes volutas. Pronto, aí agora a gente vai. Não, já vamos agora lá para São Francisco. Ordem terceira. Pronto, aí, ordem terceira. Não, essa você está Igreja e Convento de São Francisco. Mais um. Não. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Agora que você chegou, Frank, mano. Pronto. Olha a teimosia. Que cara teimoso, rapaz. Pode passar. Essa igreja, ela guarda uma característica diferente de todas as outras, porque ela tem um estilo plateresco, que é o quê? Um estilo arquitetônico do barroco espanhol, que o barroco espanhol teve outras características diferentes do barroco português, do barroco italiano. É uma fusão de componentes do mudéjar, o que é o mudéjar? É o estilo arquitetônico que foi deixado pelos mouros, né? Que os mouros viveram na Espanha por muito tempo. Então, eles fizeram a simbiose com a arquitetura europeia e eles têm muito do estilo mudéjar. E também do gótico flamejante, onde tem a inclusão de escudos, pináculos, fachada dividida em 3 corpos, que incorpora também elementos renascentistas. Caracteriza por uma fachada fortemente ornamentada e rica e remete a obras de ourivesaria, porque vocês vão ver que realmente parece trabalho de ouro. Um exemplo aqui do estilo puro do plateresco é a fachada da Catedral de Salamanca, na Espanha. Aí tem o que é que tem elementos da arquitetura? O querubim, que é uma criatura subnatural, pode passar. Os atlantes, que são esses homens que seguram que é baseado no Atlas, que Titã, que Zeus determinou que ele ia carregar o mundo das fortes.
e é um elemento muito utilizado em arquitetura para dar sustentação a paredes e tudo mais. O feminino do Atlântides é a cariátide, são mulheres também fazendo esse papel de dar sustentação. O fitomorfórmico, que são elementos em forma de vegetais e frutos, que é bem utilizado nesse estilo arquitetônico, e um elemento é o óculos, que é esse elemento de redondo, elíptico, que fica na frente das igrejas. Então, a igreja apresenta muito esse elemento. E aí a gente vê a Ordem Terceira de São Francisco. Pode passar. Mais um. E aí a gente tem o frontispício dessa igreja. E essa igreja tem uma história muito interessante, porque ela é, como diz assim, a tradição barroca do Platerense, como já tinha dito a vocês, foi tombada em 1939, ela é eleita também uma das 7 maravilhas, concorreu, né? Foi indicada uma das 7 maravilhas do Brasil. Sua notoriedade advém principalmente da fachada ricamente decorada, com altos relevos, um caso raro no Brasil. A fundação da igreja da Ordem Terceira de São Francisco na Bahia se iniciou em 1635, e em 1644 a sua primeira igreja, que foi substituída pela presente. Por volta de 1835, quando a igreja foi consagrada e aberta, foi descoberta uma argamassa, um pedreiro lá fez uma barbeiragem e bateu. Quando ele bateu, derrubou a argamassa toda que tinha em frente dessa igreja, na fachada da igreja. E se descobriu essa maravilha, que eles achavam que estava fora de mola, tinham coberto. E aí ela volta a ter essa mesma coisa antiga, por uma questão de um acidente de percurso. Ela é presidia de um pequeno adro e ela tem vários elementos de ineditismo no cenário arquitetônico brasileiro. Pela riqueza iconográfica, a fachada já foi objeto de atenção de vários historiadores. O nível de terra é vazado por 3 portas em um arco redondo, sendo a central mais larga e alta. São fachadas com porta com almofadões, sobre 2 laterais que se abrem óculos elípticos. A pilastra assume forma de quartelões, que são misuladas, que são rabiscadas, e capitelas ostentam mascarões, e a coisa da coroa, as volutas jônicas. Ela tem um bloco frontal ricamente ornamentado e segue para cima com ornamentações de alto relevo, onde estão presentes carranca, querubins, aquilo tudo que eu tinha mostrado, ela tem muito nisso. No centro, o nicho está instalada a estátua, ela tem um nicho central com a estátua de São Francisco. E acima dela, 2 sereias sustentam uma coroa real, sobre a qual uma grande carranca de feições velina, e acima dela posta uma águia, cujo bico pende com uma fita, pernate em coelho, a próxima, que pela penitência nos aproximamos do céu. Vamos mudar de site agora. Pode ir, senhor. Nós vamos agora para o Lago do Pelourinho. O Lago Pelourinho, o nome oficial do local é Praça José de Alencar. É um logrador situado no bairro do Pelourinho. Ele está localizado às portas antigas do Carmo, né? Neste local teve muita tragédia, que é um cenário onde os escravos eram maltratados, onde eles mas, no entanto, é um cartão postal que aparece em todos os cantos e recantos onde existe a fotografia da Bahia. Neste site da Fundação Carlos Jorge Amado, o Museu Gastronômico da Bahia e a Igreja do Rosário dos Pretos. O primeiro elemento é a casa do Jorge Amado, uma casa colonial. Essa casa foi fundada por uma organização não governamental e ela é uma instituição cultural com valores e atividade com núcleo de pesquisa e documentação sobre o próprio Jorge Amado, Zé Legatá e a literatura baiana. Em 82, quando o Jorge Amado fez 70 anos, disseram assim: pô, Jorge Amado, você está com bastante idade e seria bom que suas peças que estão espalhadas por aí ficassem reunidas aqui, a gente vai catalogar e criar a sua casa Fundação Museu, para que as suas obras fiquem guardadas na Bahia. E foi isso que aconteceu. Pode passar, Fran. Miriam Fraga, que é uma pessoa que não existe mais entre nós, foi que trouxe à tona essa necessidade e conseguiu, junto com a UFBA, né, catalogar essa casa e fazer com que Jorge Amado doasse. Então, por pedido de Jorge Amado, a casa tem como símbolo de guardião Exu. Ele foi escolhido porque Jorge Amado, frequentador da casa do terreiro de Eliachiapó Forjá, ele pediu para que mãe Estela de Oxóssi, uma das maiores respeitadas orixás da Bahia, fizesse ali, o Tati Moreno fez a escultura,
e ali foi ficada na terra a escultura de Exu. Então, a casa é protegida por Exu, tanto que ela tem como símbolo exatamente isso. O outro site é o Museu de Gastronomia da Bahia, é uma iniciativa do Senac Bahia, e é um conjunto de espaços integrais. Na verdade, não é só o museu. Ele tem um restaurante, ele tem... Aí dentro desse museu, cara, tem uma coisa muito interessante. Tem um pedaço da muralha da antiga Salvador, muralha renascentista, feita de tijolo, né? Gravetos. É muito interessante. Quem puder visitar eternamente, acho que vale a pena. O museu visa, ele tem como objetivo valorizar os diferentes sistemas de alimentação da Bahia, nos contextos histórico, cultural, social e gastronômico. O espaço dedicado à introdução sobre um verdadeiro retrato da pluralidade cultural e étnica que forma a base de nosso sistema alimentar e um amplo e rico acervo de conteúdos que fazem parte da formação da cozinha brasileira. O destaque para esse prédio, ele também tem exposições de longa duração, né? E como eu tinha dito para vocês, as muralhas de Santa Catarina, uma construção agregada ao valor do museu gastronômico, que está lá dentro do museu. Quando a gente visita o museu, a gente vê essa muralha lá. É um museu pioneiro do Brasil e da América Latina. Tem como missão, já dito, valorizar e divulgar a comida da Bahia nos seus mais variados contextos e como foco de olhar patrimonial agregado de olhar gastronômico. A Igreja agora do Rosário. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário foi constituída em 1685, uma das primeiras irmandades negras do Brasil, sendo antecedida somente pela de Olinda em meados do século XVI, a de Recife, em 1654, a do Rio de Janeiro, no século XVII, e Belém do Pará, em 1682. Então, a da Bahia é a quinta, né? É a quarta de Irmandade mais antiga. Ela foi construída nesse... A Irmandade foi elevada à Ordem Terceira em julho de 1899. A Irmandade dos Negros começava a se reunir nos altares laterais das igrejas matrizes ou conventuais. Né? Em 1704, a do Rosário reuniu o dinheiro necessário e recebeu permissão do arcebispo para que ela fosse construída. A construção da Igreja do Rosário foi um processo lento. Você vê como a igreja não tinha muito dinheiro, ela demorou um século, mais de um século, para que a Irmandade conseguisse realmente, que todas as doações, porque eles também trabalhavam para construir. É uma igreja que tinha um cunho diferente. Ele não se contratava o escravo, o próprio escravo, que já era de ganho, ajudava na construção quando nas suas horas livres. A partir de 1700, a igreja foi também matriz da recentemente criada Freguesia dos Passos, situação que continuou até 1740. Inicialmente foi feito o corpo da igreja e a fachada. As torres só foram levantadas a partir de 1780. Na segunda metade do século XIX, o interior da igreja foi redecorado, ganhando novos altares no estilo neoclássico. Aí você vê como os estilos vão mudando, o que tinha lá dentro é destruído e é construído com outro estilo. Entre 1873 e 1875, a fachada foi alterada com a construção de novas portas ao lado da porta principal. No século XIX, outras melhorias foram realizadas com a construção do altar, sacristia e o douramento interno da igreja. Que característica a gente vê nessa igreja, né? A fachada possui um corpo central com 2 pavimentos coroados por um frontão em penas volutas, que, ou seja, é diferente. Ele não é aquela empena reta, ela é convoluta. 2 campanários, você vê que essa igreja conseguiu fazer. Um minutinho. Tem o corruchel é feito em bulbos, superposto e revestido de azulejo. Ao redor do chão existem 5 portas, ou seja, na parte de baixo da igreja, são 5 portas, sendo a central a mais ampla, em cantaria e emoldurada com discreto frontispício. E acima delas, uma janela com delicado desenho. Sua planta é composta de nave central com corredores laterais. No interior destacam-se os azulejos sobre a devoção de Nossa Senhora do Rosário, que veio a Vila de São Domingos. Todo esse material foi fabricado na Fábrica do Rato, de Lisboa, em 1790. Vamos subir a ladeira do Carmo agora. Vamos lá. Primeiro ponto é a Casa do Banã, que é um restaurante escola
gastronômica, funciona como mostrar a integração cultural entre o Benin, de onde vieram muitos escravos para a Bahia, né? Possui também um acervo composto de 200 peças originárias do Golfo do Benin. Pode passar aí, do Golfo do Benin, colecionado pelo francês Pierre Verger ao longo de sua... Que Pierre Verger frequentou, vocês devem conhecer Pierre Verger, ele esteve na África resgatando muita informação e fazendo esse fluxo que aconteceu de lá para cá, que foi primeiro, e depois daqui para lá, que também foi levado, já quando a coisa que ficou misturada com diversos outros povos africanos, né, diversas etnias, ele também levou para lá. A Casa do Benin promove e divulga através de exposições artistas baianos, que tem como inspiração o trabalho e a matriz de arte africana. Vamos em frente. Vai passar. Essa é a igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Paço. Essa igreja a gente vai ver de baixo, apenas com essa visão que vocês estão vendo aí na foto, a gente não vai subir a escadaria. É a edificação com tombamento de 1938. A igreja foi erguida no século XVIII, no ano de 1786, pela matriz da freguesia do Santíssimo Sacramento, que ela usava lá a igreja do Rosário dos Pretos, né? Como eu tinha dito anteriormente. Entre 1820 e 1890, o tempo passou por diversas reformas e remodelações, ou seja, 70 anos aí para essa igreja ter uma história diferente. Mais precisamente, em 1848, a Capela Mor ganhou um novo retábulo. Retábulo é aquela... como está desenhada a Capela Mor. Logo depois, em 1850, foram feitos altares do arco do cruzeiro, 2 altares laterais, 2 púlpitos, 6 tribunas e mais 2 altares laterais, além da abertura de mais 4 portas no interior da igreja, isso em 1850. Que característica essa igreja tem? Ela é um edifício em alvenaria de pedra e tijolo, a fachada é típica da época, barroco, ou seja, ela é uma igreja de barroco, como o corpo central é emancipado por frontão e a abertura de acesso do tipo Arco do Triunfo. Então, ela é aboloada, um arco aboloado. Em ambas as laterais há uma torre cineira, ou seja, essa também tem 2 torres, terminada com frontão curvo e cobertura piramidal, revestido de azulejo por azulejaria portuguesa. Possui corredores laterais recobertos com tribunas e sacristia transversal. Devido ao declive do terreno do pavimento, encontra-se a Capela Mor e a sacristia e dá acesso ao ossuário, porque ela tem mais um subsolo. Além disso, ela tem as tribunas, o coro e o teto com uma pintura ilusionista barroca, que a autoria é controversa, não se sabe efetivamente quem fez. Podemos ir. Então, na Rua do Carmo, na subtérrino da ladeira do Carmo, vem a Rua do Carmo. Então, a primeira igreja que a gente encontra é a igreja da Ordem Terceira do Carmo. É uma pena que a gente vê que esses duas igrejas que a gente vai passar a visitar, elas estão num estado muito ruim. Elas estão realmente necessitando de reforma, né? A Ordem Terceira do Carmo é construída, é uma ordem carmelita, né? Portanto, ela foi construída em 1788 e 1860. Você vê quanto tempo essa igreja, né? Ela fica do lado da igreja Ordem Primeira, né? É o primeiro, com acabamento que se estenderam até 1900. Foi erguida a segunda ata histórica da ordem, logo após o incêndio que, na Semana Santa de 1787, destruiu completamente o templo anterior. O que se salvou, perdeu tudo dessa igreja, só se salvou a imagem do Cristo morto, que é uma coisa lindíssima, né? Que na ocasião estava dentro da igreja da Ordem Primeira do Carmo. É lindo esse morto. Eu lembro, eu criança, via e me impressionava a beleza dessa imagem. Ela foi construída em alvenaria de pedra e tijolo. O edifício atende a um vasto programa arquitetônico que, além da igreja, compreende sacristia, casa de mesa, casa dos santos, ossuário e galerias. Seu partido segue a planta típica das igrejas matrizes setecentistas, ou seja, ela parece muito com as outras igrejas dos anos 1700, né? A parte estrutural é muito parecida. A igreja da Casa da Ordem são contornadas da igreja envidraçada, galeria envidraçada.
Sua fachada concluída em meados do século XIX, em estilo rococó tardio, apresenta janelas do tipo Dona Maria e torres terminadas com elementos ascendentes, de feição tanto quanto antiquadas para a época. Sua técnica construtiva, contudo, mostra-se apurada com largo emprego de abóbada, de berço e de aresta. A igreja da Terceira do Carmo foi tombada por sua importância cultural em 1938. A próxima igreja é a igreja da ordem principal, né? Igreja e Convento do Carmo. Essa é uma outra coisa que é muito triste de se ver, porque essa igreja já virou um hotel e ela hoje teve uma queda do telhado, novamente está abandonada. É uma igreja que serviu de quartel-general para resistir às forças das forças portuguesas na época que os holandeses invadiram entre 1624 e 1625. Ela estava às portas da cidade, da Porta do Carmo, né? Um epicentro de resistência, que era uma coisa que segurou. Salvador, apesar de não ser uma cidade medieval, mas foi uma cidade bastante murada para se proteger das invasões. Como Salvador tinha muito dinheiro, ela era muito visada, e muita gente tentou invadir essa cidade. É uma igreja do estilo neoclássico, ela é bem neoclássica mesmo. Sua estrutura atual completa basicamente por elementos do século XVII e XVIII, embora sua construção tenha sido iniciada no século XVI, que é o quê? 1500 e alguma coisa. É uma igreja antiga, como vocês podem ver. O século XVI é 1500 e alguma coisa. Então, depois de 1549, que é quando Salvador começou a ter, realmente, ser colonizado pelos portugueses. Sua fachada principal encontra 3 grandes portas, com uma torre de geneira à esquerda. Essa daí só tem uma torre, tá vendo? Possui uma nave única e do teto existe uma pintura de Nossa Senhora e os Santos Carmelitas. Sua sacristia é estilo rococó e impressiona pela beleza. O convento é um dos maiores do mundo, com 2 claustros. É um convento que realmente tem 2 claustros. Quem já teve a oportunidade de entrar, se vê isso, e tem 80 celas, por isso que virou um hotel português, né? Aí a gente vai para uma peça que é o plano inclinado Pilar. Ele é um plano do bairro que ligava, na verdade, era um ascensor que ligava a Rua do Pilar, que fica no bairro do Comércio, com Santo Antônio, além do Carmo, que fica na Cidade Alta. É um dos 5 ascensores históricos da cidade, né? Funciona de segunda a sexta, de 8 às 16 horas, com tarifa de 15 centavos. Os outros assessores têm o elevador Lacerda, o plano Gonçalves, o próprio plano Pilar, o que foi recém-inaugurado agora, que é o elevador do Pilar, e o da Liberdade. Ele foi construído entre 1895 e 1897, inaugurado onde existia o guindaste, existia ali o guindaste dos Carmelitas. Ele substituiu, entre 1912 e 1915, ele foi eletrificado. Antes era um carro que foram removidos, que era uma cremalheira, um sistema... Alô? Estão por aí? Estou sim. Muito bem, muito obrigado. Estamos O próximo... sim. É porque os microfones estão desligados, mas estamos lhe ouvindo. Não, mas tranquilo, é só para saber. Esse monumento, Cruz de Pascoal, que eu acho belíssimo, né? Apesar de ele ficar ali no meio da rua, mas ele tem características muito interessantes, que a gente vai ver agora. Ele é constituído de uma base de forma quadrada, que sustenta uma coluna lisa de alvenaria com 8 lados e topo simples. É revestido de azulejos azuis e brancos, são azulejos portugueses. Sobre o topo, há um nicho com 4 faces, uma delas fechada, que é para dar proteção para trás da imagem. E as outras 3 com vidro transparentes e inspirados nas torres cineiras, que vocês veem que ele realmente tem formato de torre cineira, das igrejas baianas do século XVIII. Onde fica exposta, dentro desse nicho de vidro, está lá Nossa Senhora do Pilar. A terminação da coluna faz uma pirâmide de base quadrada, também azulejada, e ladeada de esferas de louça, como referência das torres, algumas igrejas. No cimo da pirâmide, há uma esfera de louça e sobre ela uma cruz metálica como esplendor. Vamos em frente, Frank. Igreja do Boqueirão. A igreja ela é chamada Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, dos Homens Pardos. Teve sua construção iniciada em 1727
para abrigar a Irmandade Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos. Até então, esta Irmandade ocupava a matriz de Santo Antônio, além do Carmo. A edificação foi finalizada somente entre os fins do século XVIII e meados do século XIX, com a implantação das torres. As principais características dessa igreja é que ela é composta de 2 andares, térreo e o primeiro pavimento, além de 2 subsolos. Como ela dá para o barranco, então foi possível construir esse subsolo. No térreo estão localizadas a nave, os corredores laterais e a sacristia ao fundo. No pavimento superior estão as galerias, o coro, a sala de consistório, e no último subsolo era utilizado como catumba até o século XIX. Em sua fachada principal estão 2 torres flanqueando o corpo central, que segue em estilo rococó. É como eu tinha dito para vocês, o estilo rococó ele tem menos detalhe que o barroco. Ele é um pouco mais leve. Um elemento, uma igreja que é bastante rococó é a igreja de Nossa Senhora do Bonfim. Ela é totalmente rococó, a igreja de Bonfim. Inclusive tem aquele bulbo dourado, né? Amarelado. O frontão dessa igreja é azulejado, como característica da igreja dessa época na Bahia, é decorado com volutas e nichos em forma de concha. As suas torres possuem óculos e a terminação com bulbo e pináculos. Pináculo é aquelas pontas que vêm desde o gótico, né, que eu já falei para você, no formato octogonal. E uma das torres é cineira. Esse é engraçado, ela tem as 2 torres, mas a cineira só tem uma. Ela é interessante, é uma outra característica. Sabe-se lá por que não instalou. Deve ter faltado dinheiro para construir os sinos. Aí, o tombamento inclui todo o acervo e foi feito em 85. O último ponto a ser visitado, o último site concentrador é exatamente Santo Antônio de Além do Carmo. O Santo Antônio de Além do Carmo é um dos bairros mais antigos da cidade, seu primeiro registro remonta ao século XVII, é limitado pelos bairros do Barbalho e do Carmo, numa atmosfera histórica, rica de misturas e cores. Ele se inicia na Cruz do Pascoal e vai até o Lago de Santo Antônio Além do Carmo, oficialmente chamado. O nome oficial é Lago do Barão do Triunfo. O termo Além do Carmo refere-se às portas da cidade, que no primeiro século de habitação tinham entrada no convento do Carmo, ou seja, ficava fora do Lago do Carmo, fora das portas do Carmo. Do alto do Lago de Santo Antônio é possível admirar todo o esplendor da Baía de Todos os Santos. Realmente é uma vista lindíssima que a gente tem lá de cima do bairro. O bairro tem uma atmosfera descontraída e artística, com cafés independentes, lojas de roupa, vintage, de moradias, em Pastel e logo uma rua principal, que é a Rua Direta. Então, esse bairro tem se tornado assim um bairro que muita gente tem comprado casa para morar. E mais recente, nós temos um museu, né, de Aleixo Belov, né? Foi inaugurado na semana passada. Pode passar a página aí, que já está aí. Muito bem. Não, pode passar. Pode passar. Ele. Então, foi agora inaugurado, no dia 1º de dezembro, o Museu de Aleixo Belov, que traz mais um valor para esse ambiente, né? Esse museu é no casarão amarelo de 3 andares, localizado no Santo Antônio, que mistura a arquitetura clássica com moderna. O equipamento guarda a relíquia adquirida pelo velejador Aleixo Belov, que durante 5 viagens ao redor do mundo, sendo 3 delas solitário no veleiro Três Maria, que ele embarcou dentro do museu. Ele criou uma possibilidade, ele queria elevar o teto e foi obrigado a cavar no chão e cortar o mastro para que o museu coubesse, que o IFAM não liberou para ele fazer mais um andar da casa. Essa embarcação foi construída em 1976. O Belov é um ucraniano radicado na Bahia, ele veio para cá criança, com 6 anos de idade, hoje ele tem 77 anos. E ele criou a fundação e o museu. A fundação fica naquela casa amarela ali na Rua Direita. Eu vou ter a oportunidade de apontar para vocês, mas a gente não vai falar nada sobre elas, porque lá realmente vai funcionar como um centro de estudo, de apresentações, de conferências. A gente vai agora para o Forte Além do Carmo, que hoje é o Museu da Capoeira. Esse pobre equipamento já sofreu, viu? Ele já foi várias coisas, ele já foi abandonado, já foi cadeia. É uma fortificação que remonta à campanha de 1624, 1625, quando os holandeses... Ele era um dos fortes que atirava, ele tinha uma estrutura iniciada, a estrutura dele original, né? Provavelmente não era de pedra, é de 1695, do governo geral
de João Lancaster, que governou a Bahia de 1694 a 1702. Ele foi construído a partir de 1702, em posição dominante sobre a coluna, cruzava fogo com o Forte do Barbalho. Você vê que é interessante, Salvador é a cidade também, por essa característica, como ela era uma cidade muito rica, muito desejada por piratas, por novos hospedeiros que queriam tomar conta da cidade, então ele cruzava fogo com o Forte do Barbalho. Você vê que coisa interessante, que não era um descampado, não tinha essas construções todas, então quando eles viam um navio que sabiam que não era português nem nada, passavam ferro. Em 1803 ocorre o grande desmoronamento da coluna, ao Baluarte Norte, que tem aquele casa do Baluarte, então provavelmente não existia aquela casa na época. Em 1859, Dom Pedro II visitou essa fortaleza. Ele foi totalmente descaracterizado em 1920 pela construção de um frontispício neogótico, que cobriu a antiga portada e avançou sobre o pano de cortina primitiva, além de construção de pavimento de concreto e a destruição do terrapleno. Então, esse forte foi muito maltratado arquitetonicamente. Em 1958, ele vira abrigo de detenção para presos políticos. Aí você imagina que presos do regime militar, né, eram jogados como não humanos, né? O projeto da capoeira tem início em 1981, que aí se torna, né, aí fizeram as obras, e o referido museu só vem a ser inaugurado em 2006. Ou seja, o projeto começa em 1981, mas a caracterização final do projeto finaliza em 2006. Em 2007, o forte é reaberto como Forte da Capoeira, Centro de Referência, Pesquisa e Memória da Capoeira da Bahia, instituição que tem como objetivo preservar e promover a capoeira. Por fim, a Igreja de Santo Antônio, além do Carmo, muito conhecida por Franquimar, é uma igreja histórica, né? Foi fundada no século XVI, ou seja, a igreja primitiva foi construída entre 1594 e 1595, que deviam ser igrejas simples, de taipa, madeira, não tinham grande estrutura, né? Foi construída por Cristóvão de Aguiar d'Alto. Em 1638, a igreja abrigou a resistência aos ataques. Ela também, como a igreja do Convento do Carmo, também abriga a resistência. E lá tem uma placa de mármore colocada, não sei se Franco Imagem já observou isso, né? Que registra esse fato. Em junho do mesmo ano, lá de 1638, o padre Antônio Vieira pregou ali, naquela igreja, um sermão que à beira das trincheiras, que 40 dias defenderam a cidade de Salvador contra as tropas de Nassau. Em 1648, foi elevada à categoria de igreja matriz, com a criação da paróquia. O templo atual foi muito modificado a partir de 1813, com algumas melhorias e ampliações feitas até o início do século XX. Seu interior é revestido de escaiola, com talha neoclássica, a fachada é estilo rococó. Acabou. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha agradado e trazido uma brilhante aula de história sobre a nossa Bahia, sobre o nosso Salvador. Espero que vocês tenham gostado. E aí amanhã a gente não vai falar tudo isso de novo, obviamente, para a gente ter tempo para fotografar. Agora a gente vai precisar ser conciso em cada monumento, porque senão a gente não vai cumprir as 3 horas e 30 minutos. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Muito bom. Obrigado, Almir. Excelente apresentação. Realmente foi um trabalho, gente, aí, como vocês viram, de pesquisa, né, de conhecimento adquirido para trazer para a gente. E nós tivemos a oportunidade, né, de presenciar, de ter essa aula aí sobre o sítio histórico ali que nós vamos fazer na nossa caminhada. Nós vamos deixar essa apresentação gravada, né, no YouTube. Quem quiser assistir, visitar posteriormente, vai ter essa oportunidade. Viu, Almir? Nós não vamos disponibilizar o slide. O slide é um acervo pessoal de Almir, mas essa apresentação aqui, né, a gente vai dar um ajuste nela posteriormente para deixar lá disponível para quem quiser assistir, rever essa apresentação no YouTube. Na página do texto. Tá bom. Combinado. Amanhã, então, os horários cumpridos, né, Frank? Sim. Sem atraso, né? A gente, 14 horas sai com quem tiver aparecido, né? Uhum. A gente valorizar sempre quem cumpre o horário. Eu acho que
Isso é primordial, né? Onde vai ser o ponto de encontro, gente? No chafariz. No chafariz do terreiro de Jesus. No terreiro. No chafariz do terreiro. Que aí a gente começa o guiamento ali. E aí olha para a Basílica, depois